Em nosso estudo está na lição 10 do Livro da Esperança, Perante o Corpo. Começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? E um texto extraído do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto 26. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus que vos dá meios de os sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Frequentemente atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e por isso diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo no crime, culpando-se a máquina pelo desvio do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por decídia do próprio homem, olvidando contudo que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articular sem auxílio da boca. Miguel Ângelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome, entretanto não lograria concretizá-la sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotatividades de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhes as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. A gente lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um texto que tem por título Cuidar do Corpo e do Espírito. E ele vem inicialmente trazer a informação para a gente de que o caminho correto é o caminho do equilíbrio. Nem fazer igual os ascetas que mortificavam o próprio corpo em detrimento do espírito, e nem também viver uma vida mundana, material, voltado o tempo todo para os prazeres da carne, nenhum nem outro. Né? A gente precisa desse corpo aqui, desse vaso sagrado, para poder estar exercitando as nossas virtudes, desenvolvendo esses valores que o Evangelho traz para a gente. E mais ainda, a gente vai descobrindo através dos espíritos que esse corpo aqui, ele acaba sendo um caminho de mão dupla. O que eu faço com o corpo repercute no espírito e daqui a pouco o espírito vai estar imprimindo no corpo também o que eu fiz com o corpo também. Vamos lá, para a gente poder explicar melhor. O desgaste que eu estou implementando agora, se ele está sendo para o bem, está sendo realmente com um fim útil, ele está fazendo o meu espírito progredir, ele está fazendo o meu espírito iluminar e preparar para daqui a pouco estar tendo acesso a novas moradas. Agora, o desgaste que eu estou fazendo dele de maneira inútil, preso aos vícios, às vezes de maneira indireta, né? Ou às vezes até mesmo de maneira intencional, como o Emmanuel fala aqui no primeiro parágrafo, né? Que tem gente que martiriza mesmo o próprio corpo, acreditando que o corpo é culpado por suas quedas, pelas tentações. Ele faz até a comparação, seria a mesma coisa que o motorista que a pessoa querer quebrar o carro por conta do motorista. Não foi o carro, foi o motorista. Mas se eu faço isso intencionalmente com o meu corpo, eu trago consequências graves para mim no futuro. E os espíritos são bem taxativos com relação a isso.
Se eu lesionar o meu corpo intencionalmente, a marca que eu promovo no meu corpo fica também no corpo espiritual. Se eu desencarnar agora e tiver que reencarnar daqui a pouco, eu vou trazer essa marca, né, que eu promovi no meu corpo na próxima experiência que eu tiver na carne. E são alguns espíritos, vários espíritos que confirmam, sem exceção, na próxima experiência. Porque a violação é tão grave, você se violentar é tão grave, por exemplo, a pessoa que se suicida, a violação à lei de Deus é tão grave que o Chico Xavier, num dos programas Pinga Fogo, ele disse aí de maneira bem aberta, falando, eu vi pessoas que se enforcaram numa experiência, foram para o plano espiritual, sofrendo bastante, entenderam a necessidade de tratamento, pediram, suplicaram para reencarnar, mas quando reencarnaram, de berço, já renasceram ou com paraplegia ou com tetraplegia, de acordo com a lesão que promoveu na coluna vertebral. Eu vi pessoas que ingeriram veneno, deformaram todo o sistema digestivo. Eu vi pessoas que se afogaram e renasceram com enfisema pulmonar, com problemas gravíssimos. Eu vi pessoas que deram um tiro no crânio e que, onde eles acertaram, eles renasceram ou com cegueira, ou com mudez, ou com loucura, dependendo da região que ele acertou. Então, a lesão que a gente promove intencionalmente no nosso corpo, sob o pretexto de estar martirizando o nosso corpo, tá? Ele vai trazer consequências graves para a gente, e são muitos os relatos que confirmam essa afirmação que a gente está trazendo aqui agora. Aliás, é praticamente unânime, né? Não tem ninguém que fale o contrário. Isso está sendo confirmado o tempo todo pelos espíritos. A gente precisa estar cuidando, então, desse corpo como uma fonte que vai dar oportunidade para a gente de a gente estar realizando as coisas aqui na Terra, porque o aprendizado da Terra é o quê? A gente fica ali no plano espiritual um tempo, a gente tem a consciência do quanto a gente já evoluiu, do quanto a gente precisa evoluir, se prepara e vem para cá, para a matéria. Chega aqui na matéria, a gente tem essa bênção aí do esquecimento do passado, para poder recomeçar, a gente tem essa oportunidade toda aí nova. Então, Emmanuel também aproveitou uma parte do estudo para dizer, olha, que todas as grandes obras que estão acontecendo aqui no mundo foram feitas por mãos, por boca, por pés, por braços. A gente precisa desse instrumento físico aqui para poder estar promovendo o progresso, a evolução do mundo que a gente vive. Então, martirizando de alguma maneira esse corpo de maneira inútil, a gente vai deixar aqui bem claro, de maneira inútil, porque tem algumas martírios que realmente eles têm um objetivo, tá ali, para um bem comum, né? A gente vai ver que esse realmente, o maior de todos é o martírio até do próprio Cristo. Esse, tudo bem, esse não foi suicídio, esse realmente foi por amor à humanidade, né? Ele não, até o último momento esperava que aquele quadro fosse mudar e não mudou. Os homens realmente o crucificaram, fizeram aquilo tudo. Enfim, não se trata, a gente não está falando disso. A gente está falando que a partir de agora, as próximas gerações já estão tendo uma preocupação muito grande, principalmente sob o ponto de vista da nutrição, né, do que a gente se alimenta, e estão falando para a gente, nós somos o que a gente come. Outra coisa, as próximas gerações já estão tendo uma preocupação muito grande agora com o estudo do DNA para prever as doenças e poder estar tratando as doenças também. A gente teve uma evolução enorme, significativa. Quando a gente fala enorme, a gente não tem noção de que até muito pouco tempo não existia vacina para hanseníase. Hoje tem vacina para o coquetel para AIDS, né? Hoje tem também. Hepatite hoje já está sendo curada, né? Então, quer dizer, algumas doenças que são consideradas muito graves. A gente lembra de uma época que as pessoas morriam de tuberculose ou morriam de sífilis. Hoje tem vacina. O progresso foi enorme nesse campo, nesse ponto. Foi enorme de um tempo para cá. Mostrando que realmente o mundo está regenerando. E tem muita gente que acha que a gente está caminhando para o fim de uma era, para iniciar uma nova era de um planeta regenerado. Mas agora está na hora de a gente abrir os olhos e começar a cuidar do nosso corpo para ajudar o espírito a realizar as coisas na matéria e progredir também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.